Preposições e contrações. Prepositions and contractions are definitely one of the hardest things to learn. Depending on the context, the same word can mean different things. In this video, let's focus on the preposition para. Para can mean to, towards, for. Para doesn't contract with a definite article, unlike most prepositions. That makes it easier to write and identify its meaning. Para o, para a, para os, para as. You will have to choose the definite article based on the gender of the noun. Preposição de movimento. As a preposition of movement, para means to. It is used to express a longer stay or a permanent move to somewhere. Vou para Portugal. Vamos voltar para o Porto. Para is also used to identify a direction or destination. Eu vou para a escola de carro. Eu vou para o escritório às 9 da manhã. 2. Preposição de tempo. As a preposition of time, para can mean for, towards, or next. Quero reservar um quarto para uma noite. Vou visitar Portugal lá para junho. Para o ano, vou esquiar. 3. Other uses for para. Para is commonly used with opinions and comparisons. Para o João, correr é divertido. Para eles, caminhar é saudável. Para mim, o café é amargo. Para ti, não é. Para a Ana, o chá está muito quente. Para nós, o arroz está bom. Para is also used before a verb to emphasize a purpose in order to. Fui ao mercado para comprar tomates. Telefonei-te para ver se querias vir. Bebo leite para crescer. Lastly, para is used to help describe use, what is something for. O meu curso é para iniciantes. Estes livros são para adultos. Estas lojas vendem tudo para a casa. Practice using these when speaking and writing Portuguese. Did you know that our patrons on patreon.com watch our videos firsthand? Follow us on Facebook and subscribe to our YouTube channel. Learn European Portuguese online.